Olá pessoal, meu nome é Paulo César, sou professor de matemática, também já trabalhei como professor de física, mas minha formação é em matemática e eu estou iniciando agora essas postagens de conteúdos para o YouTube, certo? Conteúdos virtuais. Esses conteúdos servem para que eu possa dar continuidade para os meus alunos, certo? Que estão no ensino médio, alguns alunos que fazem pré-vestibular, e também vai servir aí para quem está estudando em casa, para quem quer realmente pegar, quer realmente entender alguns conceitos. Então, as minhas aulas vão ser baseadas na seguinte forma: eu vou trabalhar primeiro a introdução, depois eu vou trabalhar exemplos em cima daquilo, por exemplo, a gente vai construir exemplos matemáticos, certo? Dentro da aula de matemática. Depois a gente vai fazer o quê? Aplicar esses exemplos em outras situações. A gente pode transitar através desse conteúdo para outras áreas, como física, a gente pode ir lá na química e estabelecer essa ideia aí, matemática, em relação a esses outros conteúdos, certo? Em relação a outros conceitos. O que acontece? Na aula de hoje, a gente vai introduzir o conceito de função, tá ok? Então, a gente vai ter que entender o que na aula de hoje? Vocês já têm aí como base, eu imagino, a ideia de um conjunto numérico, certo? Você tem a ideia de um conjunto numérico, esse conjunto pode ser representado lá pelo diagrama de Venn, que é um círculozinho, e lá dentro vai estar contido esses elementos. Então, a ideia nossa aqui nessa primeira aula é imaginar o seguinte: eu tenho um conjunto de partida, eu tenho um conjunto de chegada e eu tenho uma lei de formação que associa elementos desses dois conjuntos. Tá ok? Então vamos lá: um conjunto de partida, conjunto de chegada, uma lei de formação. O conceito de função ele se dá através desses três elementos, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um exemplo matemático e a partir desse exemplo matemático a gente depois pode levar para outra área. Mas inicialmente os três exemplos que eu vou passar nessa aula de hoje, eles são exemplos em relação a conteúdos matemáticos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai associar elementos. Associar através de quem? De uma lei de formação. Então, acompanhem essa primeira aula, fiquem bem atentos a esses conceitos iniciais. Eu sempre vou estar falando aqui do que vai acontecer durante a aula, certo? Para que vocês já não possam ter a compreensão e não ficar tão perdido aí. Para quem for fazer uma anotação, talvez eu não faça uma pausa muito grande aqui no vídeo para isso, para ficar comentando, para ficar perdendo tempo. Então vocês podem pausar o vídeo, essa é a vantagem aí do conteúdo online, e fazer as anotações de vocês tranquilamente, tá ok? Então fica aí com a nossa primeira aula de funções. Pessoal, nesse primeiro exemplo que a gente vai introduzir essa ideia de função, ele vai dizer o seguinte, ó: eu vou construir aqui uma sequência numérica e é fácil, vocês já vão perceber a partir do quinto, sexto termo o padrão dessa sequência. Então eu tenho uma sequência 1, 3, 5, 7, 9, 11, e essa sequência segue infinitamente. O que acontece? Ó? Eu tenho uma sequência de números que satisfazem que é fácil perceber algumas características desses números. Por exemplo, todos esses números são números inteiros e positivos. Não nulos, o zero não pertence a esse conjunto, a essa sequência de números, certo? E o que acontece? Também não existe números pares aqui, ó. Então ela é uma sequência de números, ou seja, se são positivos não nulos, podemos entender esses números como números naturais, certo? Então são números positivos, não nulos e ímpares. E eu vou construir aqui, ó, uma regra que ela diz o seguinte: eu vou chamar de Sn a soma dos n primeiros termos da sequência. Então, como que vai funcionar isso aqui? Ó? Como eu falo, a soma dos n primeiros termos, a gente tem que ficar atento ao seguinte: o que são os termos da sequência? Então, os termos é como se fosse a ordem desses números aqui. Ó. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto,
o sexto e por aí vai. Aí o que eu estou querendo? Como eu quero a soma dos n primeiros termos, ó, quando eu pegar, por exemplo, o S3, então prestem bem atenção nessa ideia. Ó. O S3 eu vou pegar o quê? A soma desses três primeiros termos. Então eu vou pegar 1 mais 3 mais 5. O resultado dessa soma vai dar 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Tá ok? Se eu pegar o S4, eu vou ter quem? Eu vou ter a soma dos 4 primeiros termos da sequência. Então eu vou até quem? Até o 7. Então eu tenho 1 mais 3 mais 5 mais 7. Isso vai dar quanto? 5 mais 7 dá 12. 12 mais 3, 15, mais 1, 16. Certo? Então vamos tentar fugir um pouquinho aqui. Ó. Vamos pegar o S6. Então o S6 seria eu somar os 6 primeiros termos dessa sequência. Então seria 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11. Quanto que vai dar essa soma? Ó, 9 mais 11 vai dar 20, 7 mais 3 vai dar 10, então a gente já tem 30, 5 mais 1, 6, 30 mais 6, 36. Tá ok? O que eu quero que vocês entendam aqui agora a partir desse, para que a gente possa entender direto a ideia de função. Quando eu pegar os 3 primeiros termos da sequência, eu obtenho como a soma desses termos o valor 9. O resultado dessa soma vai ser 9. Quando eu pego os 4 primeiros termos da sequência, eu obtenho um valor da soma desses 4 primeiros termos, número 16. Quando eu pego os 6 primeiros termos da sequência, eu vou obter o resultado o quê? 36. Se eu pegasse os 5 primeiros termos da sequência, ó, 3 mais 7 vai dar 10, 9 mais 5 vai dar 14, a gente tem 24, mais 1, 25. Então, o quinto termo da sequência, ou seja, meu S5, vou até colocar aqui, ó, o meu S5 seria quem? 25. Olha para você ver. Quando o meu valor, o enésimo termo da sequência for 5, o resultado da soma será quem? 25. Então, a gente pode perceber o quê? 9, 16, 36, 25, eles são quadrados perfeitos, ou seja, existe um número que elevado ao quadrado, eu vou obter esse valor. Então eu posso escrever uma regra, certo? Que dessa soma, que diz o seguinte, ó, a soma dos n primeiros termos da sequência vai ser igual a n ao quadrado. A soma dos 3 primeiros termos, quando n for igual a 3, vai dar 3 ao quadrado, 9. A soma dos 4 primeiros termos, quando n for 4, 4 ao quadrado, 16. A soma dos 6 primeiros termos, quando n for 6, 6 ao quadrado, 36. Então, a ideia que eu disse anteriormente sobre conjunto de partida, conjunto de chegada e uma lei de formação, ela se dá da seguinte forma. Quando eu pegar aqui um conjunto A, eu vou pegar um conjunto B, eu vou ter esse conjunto aqui, a gente chama de conjunto de partida. Para vocês que já querem fazer algumas anotações, seria interessante aí você já ir associando essas ideias. Esse aqui sendo um conjunto de chegada. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar elementos em A, que vai ser quem? Vai ser os elementos que correspondem aos n primeiros termos da sequência. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6. Esses foram os exemplos que eu introduzi inicialmente. O que acontece? Quem vai ser o correspondente desses elementos nesse meu conjunto de chegada, certo? Então, para ter esse correspondente, é preciso que eu estabeleça uma lei de formação entre eles. Ou seja, eu vou pegar esse 3, aplicar uma regra, certo? E que vai fazer com que o valor de 3
aplicado nessa regra resulta em um valor de quem? 9. Que regra é essa? N ao quadrado. Certo? Então, N ao quadrado é uma lei de formação. Então, a gente tem aqui que N ao quadrado é uma lei de formação dessa minha função. Então, o que acontece? Quem vai ser o correspondente de 4 do conjunto A no conjunto B? Então, eu tenho 16, ele vai ser o meu correspondente do valor 4, por quem? Pela minha lei de formação, N ao quadrado. Beleza, ó, se eu aplicar 6 na minha lei de formação, eu vou obter qual correspondente do 6 no meu conjunto B? 36. Então, esse exemplo, ele te dá a ideia de quê? De que existe uma regra onde, quando eu associo alguns valores para essa regra, eu vou obter alguns correspondentes a esses valores através dessa lei de formação. Tá ok? Vamos para o segundo exemplo aí, ó. Segundo exemplo. É só pausar o vídeo aí e fazer as anotações. Nesse segundo exemplo, eu preparei algo mais geométrico. E aí a gente consegue, na geometria também a gente tem um importante objetos geométricos lá dentro da geometria para que a gente possa trabalhar esse conceito de função. Repara o seguinte, ó, eu vou ter um segmento de reta e esse segmento eu vou dizer que ele vai ser o meu raio, certo? Eu vou ter outro elemento geométrico que é o círculo. Se não ficar tão redondinho aí, vocês entendem que isso aqui, no caso, é um círculo. Então, o que acontece? O círculo, como todo mundo já viu aí nos conceitos iniciais, ele se diferencia de uma circunferência porque ele é preenchido aqui na parte interna. Então, num círculo eu consigo calcular uma área. E essa área, ela vai depender de quem? Do raio. Se esse raio for grande, a área desse círculo ela vai ser grande, obviamente. Se esse raio for muito pequeno, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a área desse círculo. E aí o que acontece? Eu vou construir dois conjuntos aqui, ó. Lembra lá, função, a gente tem 3 elementos, conjunto de partida, conjunto de chegada e uma lei de formação. Então eu tenho um elemento, um conjunto A, e eu vou ter um conjunto B, ok? Esse conjunto A gente vai estabelecer uma característica para ele. Qual característica vai ser essa? Quem são os elementos que eu vou ter do conjunto A? Os elementos que correspondem, presta atenção, talvez se eu for escrever isso aqui vai ficar grande nesse quadro. O conjunto A são os elementos que correspondem à medida de comprimento desse raio. Certo? Então são valores numéricos que vão determinar o comprimento desse raio. Unidade de medida a gente vai ver na física depois, certo? Então a gente aqui está trabalhando exatamente com exemplos mais numéricos para entender somente a ideia da função. Então o que acontece? Esse elemento, eu vou colocar alguns valores aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. O que acontece? Na verdade eu posso até colocar diferente. Vou colocar aqui meio. Certo? Então, o B, ele vai ter as seguintes características. Então, eu vou colocar assim, ó, comprimento. Já falei que não ia escrever, já estou escrevendo. De R, do raio. E aqui, eu vou colocar B com a área do círculo de raio R. Certo? Então eu tenho aqui a área do círculo de raio R e eu tenho o comprimento de R. Essa área ela vai ser dada por um valor numérico também e eu tenho aqui dois conjuntos numéricos. O que acontece? A área do círculo a gente já aprendeu como que calcula. Quem não aprendeu, vamos relembrar nessa fórmula aqui, ó. A área do círculo
é dada por qual relação? Π é área, é igual a π r ao quadrado, certo? Então, anotem aí, ó, para quem não está lembrando aí de como calcula a área do círculo. O que acontece? Se eu for atribuir valores a R, eu vou conseguir calcular o meu valor de área. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Para R igual a 1, eu tenho que a área, que vai ser π vezes 1 ao quadrado. Π vezes 1 ao quadrado é 1, então a área aqui vai ser igual a π vezes 1, certo? Então a área vai ser π vezes 1. Quando eu pegar R igual a 2, eu vou ter um valor de área igual a π vezes 2 ao quadrado. Tá vendo que eu estou atribuindo valores de R e substituindo aqui na equação. Se a câmera estiver todo momento desfocando, é porque eu estou gravando aí com o celular. Eu não vou editar muito esse vídeo, não. Então, é só ter paciência que vai focar de novo, vocês vão pegar a ideia. Então, o que acontece? Ó? Então, aqui eu vou ter π vezes 4, certo? Se eu pegar R igual a meio, eu vou ter o seguinte, ó, a área vai ser π vezes meio ao quadrado. Π vezes meio ao quadrado vai ficar π vezes 1/4, certo? Então, esse vai ser meu valor de área aí em relação a esses raios atribuídos na equação. Então, o que acontece? Vão existir alguns valores aqui, ó. Vários podem ser os valores que estão nesse conjunto. Mas quem são os valores que estão associados a esses valores de comprimento do meu conjunto A? Então a gente tem lá, ó, π vezes 1 vai dar π, certo? Π vezes, quando eu pegar lá, π vezes 4 vai dar 4π, essa é a comutatividade da multiplicação, então eu quero que vocês entendam isso. Eu escrevi aqui para seguir a ordem da equação. Aqui eu já posso escrever na ordem que vocês já trabalham lá com os professores de matemática. O que acontece? Ali eu vou ter π vezes 1/4 é π sobre 4, e faltou 3 aqui, que é π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então eu tenho aqui 9π. Então esses elementos eles já existem nesse conjunto de números que eu peguei aqui, que são um conjunto de valores para essas áreas. Aí o que acontece? Repara que se π ele é o correspondente de 1, ele se corresponde a 1 através de uma lei de formação. Essa lei de formação, ela vai ser quem? O πr ao quadrado. Olha para você ver. 4π, ele está associado a 2 por essa mesma lei de formação. π sobre 4, ele está associado a meio por essa mesma lei de formação. Assim como 9π está associado a 3 por essa lei de formação. Então, a gente tem mais um exemplo matemático onde a gente possa associar esse exemplo a essa ideia de função. A gente tem os 3 elementos, ó, lei de formação, tem ó, lei de formação e tenho o conjunto de partida, o conjunto de chegada. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo aqui. Um exemplo até um pouco mais simples do que esse. Nesse exemplo, eu quero que vocês considerem um quadrado de lado L. Um exemplo também geométrico aí. Eu tenho um quadrado de lado L. Então, um quadrado vocês já conhecem, né? Um polígono regular, 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Então, o que acontece? Nesse quadrado, eu quero calcular o perímetro desse quadrado. Então, para calcular o perímetro, a gente já sabe que o perímetro é dado pelo quê?
pela soma dos lados, certo? De um polígono. Então, o perímetro de um polígono se dá pelo valor associado à soma dos lados. Como eu estou falando de um quadrado, vou colocar aqui um perímetro, só para indicar que é um perímetro de quadrado de lado L, ele vai ser dado por qual relação? Né? Como que eu faço? Qual é a regra que me permite calcular esse perímetro? Se eu tenho 4 lados e os 4 lados são iguais, então eu posso dizer que para calcular o perímetro de um quadrado de lado L, eu uso a relação 4 vezes L, certo? Ou seja, se esse lado for 2, então eu tenho 2, 4, 6, 8. 4 vezes 2, 8. Como que eu vou estabelecer a ideia de função nessa ideia de calcular o perímetro? Eu vou pegar dois conjuntos. Ó. Eu vou continuar pegando um conjunto A, vou pegar um conjunto B. Esse conjunto A eu vou chamar de comprimento de L. Já vou adiantando para vocês o seguinte, repare que todo conjunto de partida eu estou restringindo esse conjunto, estou colocando nesse conjunto uma característica que só satisfaz essa condição. Então, que números que eu posso ter para representar esse comprimento de L? Eu posso ter números negativos? Não. Não existe medida negativa. Eu posso ter o zero aqui? Não faz sentido ter o zero, até porque se o lado for zero, a gente não tem quadrado, certo? A gente não tem uma figura geométrica. Se o raio for zero, a gente não consegue um círculo, nem uma circunferência, nem em relação a essas medidas. Então, o que acontece? Eu restringi aqui esse conjunto A apenas a valores que eu posso utilizar como medida de comprimento. Quem vai ser os elementos do conjunto B? Vão ser os elementos do perímetro, do quadrado, certo? De lado L. Então, os elementos que vai ter em B vão ser valores que correspondem, que possam corresponder a perímetros de lado L. Qualquer valor, certo? Desde que ele seja o quê? Positivo. Mais à frente a gente vai ver o seguinte, que esse B ele pode ser um conjunto até maior do que o A. O conjunto de chegada ele pode ter mais elementos que o conjunto de partida. Só que no conjunto de partida ele é o elemento principal da nossa função, porque é ele que tem a característica, certo? É ele que vai servir de base para que eu possa obter um elemento no conjunto B. Então, o que acontece? Aí, para que eu possa associar esse lado ao perímetro, eu vou pegar valores que eu entendo como comprimento. Ó. Eu posso pegar números positivos, eu vou pegar 3, eu vou pegar 5 quartos, certo? Eu vou pegar 8. Então, esses são valores que eu posso usar para representar uma grandeza de comprimento. Tá ok? A gente não está trabalhando, lembrando, a gente ainda não está trabalhando com as unidades de medida. A gente vai falar isso um pouco quando for estudar física lá. Então, o que acontece? Aqui, eu vou pegar o seguinte. A partir de uma lei de formação, eu vou associar esse lado com o valor de quem? Do perímetro de lado L. Então, eu vou pegar o 3. Quem é o correspondente de 3 por essa lei de formação 4L? Então, 4 vezes 3, 12. Para L igual a 3, eu vou ter 4 vezes 3, 12. Para L igual a 5 quartos, eu vou ter quem? 4 vezes 5 quartos é igual a... Pode fazer de duas formas diferentes. 4 vezes 5, 20 dividido por 4 dá 5. Ou então eu simplifico aqui, 5. Certo? Então, 5 quartos está associado a... Quando o lado for 5 quartos, o correspondente dele, que é o perímetro do quadrado desse lado, vai valer quanto? 5. Quando o lado for 8, repare que quem vai ser o correspondente dele lá? Vai ser 4 vezes 8, 32. Certo?
Então, essa ideia é a ideia inicial para que a gente possa introduzir, para que a gente possa compreender, né, já foi introduzida a ideia de função, que são esses três elementos: conjunto de partida, conjunto de chegada, uma lei de formação. Tá ok? Então anotem lá, ó, lei de formação. Isso vai ser o elemento principal. Que isso aqui a gente vai ver que essa lei vai ser a função. Então, fica aí o terceiro exemplo. Até a próxima.